Tudo bom, gente? Bem-vindos a mais um podcast da Igreja Política e eu, hoje com uma figura ímpar aqui comigo, muita alegria recebendo ele. Um cara que é jovem, um cara que é negro, um cara que tem uma história de vida super diferente, que vai estar compartilhando com a gente um pouquinho aqui, um mineiro torcedor de quem, mano? Flamengo. Um mineiro torcedor do Flamengo, mas que vai compartilhar algumas histórias muito bacanas com a gente da relação dele com o presidente Bolsonaro e com a política nacional, como isso tem mudado a vida dele e tem permitido que ele faça a diferença dentro dessa juventude aí. Bem-vindo, Michael Sullivan. Obrigado, meu irmão, pela presença aqui. Foi uma honra ter atendido o nosso convite. E aí, bicho? Brasília, 25 anos de idade, morando em Brasília, sozinho, do lado do homem. E tu tava me contando que isso começou assim de uma maneira inusitada, né, bicho? Na verdade, minha relação com o presidente é bem inusitada mesmo, até porque eu sempre fui cristão, né, e sempre fiz trabalho missionário e sempre gostei de evangelismo. E nessa questão, admirava muito o trabalho do Billy Graham. E na história de Billy Graham, ele foi conselheiro de 2 presidentes dos Estados Unidos. E eu pensava, um dia isso vai acontecer isso na minha vida? Só que eu pensava, mas daqui uns 50 anos, né, porque o Billy Graham também já é um velho. E até que o dono do DCN, o Lupo Engel, uma vez ele veio até mim, e a gente conversou e Deus usou ele para falar algumas coisas comigo. E ele disse para mim, ele não me conhecia, ele falou assim, olha, nesse momento aqui eu passo para você o manto de Billy Graham que eu recebi em 99. Eu falei, que mudou para esse cara que eu sou fã de Billy Graham? E aí eu fiquei pensando, poxa, mas, né, e depois desse dia eu comecei a ter muitos sonhos com o presidente. E eu nem segui o presidente no Instagram, não gostava de política. O papel era só evangelizar e Pai do Senhor é isso, mais nada, né? Simplesinho ali. E isso tem 2 anos. Eu sonhava com o presidente, eu ligava para uma amiga minha e falava, acordava, eu falava, cara, eu sonho com o presidente. E era um sonho muito real. E ela falava, você tá louco, não tem lógica, você nem fala do cara. E aí foi passando o tempo, resumindo tudo. Hoje esse sonho ele se concretizou. Eu não esperava que fosse tão rápido assim. Se quiser saber mais detalhes, fica te perguntando, mas também adiantando mesmo. Hoje, 2 anos depois, eu tenho a oportunidade de caminhar ao lado dele. Não trabalho para ele, deixa bem avisado aqui. Uma coisa que a gente vê, assim, acho que todo brasileiro tem uma curiosidade de como é que é os bastidores do poder. Né? Mas uma coisa que a gente tende a acreditar, e pessoalmente é o que eu acredito, que ele é uma pessoa muito autêntica, né? Assim, a autenticidade me parece ser uma marca registrada dele, né? Eu tive com ele algumas vezes enquanto ele era deputado, até comentei isso contigo antes de estar gravando. E ele já era essa figura até um pouco caricata, assim, né? No melhor sentido da palavra. Um cara assim, eu lembro que ele tinha do lado da cadeira dele, no gabinete dele, assim, tinha o quadro do Palmeiras, cara, entendeu? Eu pensei, pelo amor de Deus, cara, deputado federal com o quadro do Palmeiras vindo lá na parede. A sala dele hoje tá lá no gabinete do Planalto, tem as fotos dele nas motocicletas, e aquela foto que ele caiu fazendo gol lá na Vila Belmiro, cara, tem um quadro grandão dele tombando no chão, assim. Ele é fora de série. E uma outra coisa que eu acho que chama muita atenção do clã Bolsonaro, vamos dizer assim, é a presença da primeira-dama, né? Sim. Uma pessoa, essa semana eu vi um vídeo dela distribuindo marmitinha nas ruas de Brasília, né? E, cara, isso eu acho que faz muita diferença. E eu não vejo isso como estratégia marqueteira nem nada, né? Até porque a gente conhece um pouco deles antes do Planalto, né? Então a gente sabe que isso aí já é algo muito natural da primeira-dama, né? Da Michelle. E, cara, é sensacional a gente ver essa interatividade que eles oferecem com a população, né? Mas estava falando na questão da primeira-dama, do presidente, serem as pessoas muito simples, que a galera sente medo dele ser muito simples hoje, não é um marketing aquilo, né? Até porque eu conheço pessoas que andavam com o presidente muito antes de ser presidente, quando não era um deputado. Eu pergunto, o que mudou? E ele fala, nada. O que mudou é que ele está mais cansado e está mais bravo. Só isso. Está mais estressado, só isso que mudou. E a primeira-dama não, aquilo ali sempre foi. Mas a primeira-dama, eu já tive a oportunidade de conversar com ela algumas vezes e ela sempre fala. Isso para ela é uma missão. Hoje ela está fazendo aquilo que ela sempre quis fazer quando ela era um nada. Ela pensava, poxa, eu queria tanto que Deus me usasse para fazer isso.
mas ela pensava assim, né? Mas como que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para fazer isso. E às vezes na igreja que ela ia, o pastor pregava, o profeta falava que Deus ia levantar naquela igreja pessoas que iam fazer diferença no Brasil, e ela pensava, vai levantar fulano, nunca pensava que era ela. E quando Deus colocou ela no posto de primeira-dama, ela falou assim, tudo aquilo que eu tinha um sonho de fazer, agora eu vou concluir porque Deus deu essa oportunidade. E de caminhar o Brasil no caminho da prosperidade. Então ela teve essa oportunidade de ser aquela pessoa que os pastores e os profetas falavam na igreja, não falava para ela, que alguém, Deus levantou alguém no Brasil para ser, e Deus levantou ela para ser aquela pessoa. Então assim, todo o trabalho que ela faz do Pátria Voluntária, por exemplo, eu acompanhar em 2 vezes ali no Planalto de entrega de cerimônia e tudo, ela se emociona muito. E você vê no olho dela que ela está cumprindo uma missão espiritual, algo divino mesmo, que ela está fazendo uma cerimônia, ela começa a chorar. E ela fica tipo assim, ela fecha os olhos, ela começa a agradecer, porque ela está concluindo mais uma missão que Deus deu para ela fazer. Tudo aquilo que ela sempre quis fazer, hoje ela pode fazer. Então ela não subiu o glamour para a cabeça dela, uma pessoa que eu fui conversar com ela, ela se sente honrada de me receber, eu fico, a senhora que é a primeira dama, para com isso. E muito simples, então assim, eu acho que ficaram até mais simples do que antes. Então eles não subiu para a cabeça. Pois é, cara, a gente falou aqui algumas coisas aqui que mostram claramente, bom, o Michael, ele é membro da Batista Lagoinha de Belo Horizonte, e é cristão evangélico, então assim, uma das coisas que a gente tem debatido muito aqui é a questão do despertamento da juventude para as questões políticas, né, vamos dizer assim, dentro de um viés mais de direita, de um viés conservador, enfim. Eu sempre falo que nós não somos conservadores, nós somos cristãos com um posicionamento político conservador, porque o conservadorismo como modelo de política, ele não contempla todos os valores do cristianismo, né? Então, antes de tudo, somos cristãos, depois com viés político conservador, né? E aí tu me disse que tu não tinha até acontecer tudo que aconteceu, tu não tinha nenhuma ambição, nenhuma aspiração política. Hoje, visivelmente, isso mudou. A ambição política eu continua não tendo. Não, ok, mas tu tem hoje, vamos dizer assim, então um envolvimento com o universo político. Exato. Tá. Como é que tu enxerga a nossa juventude? Pô, tu tá com 25 anos, tu é um menino, né? Desculpa a colocação, mas eu já tô bem mais velho que tu. Como é que tu vê hoje isso, cara? Tu acha que tu era uma exceção? Tu era parte da maioria? Como é que tu vê o jovem cristão e a política? Eu era parte da maioria, sim. A maioria da juventude hoje não quer saber disso. Hoje eu converso com alguns jovens que não se envolvem, eu me vejo e falo assim, cara, eu era desse jeito. E quando você descobre a verdade, não é à toa que a gente tem o jargão versículo bíblico de conhecer a verdade, ela nos libertará. Quando eu tive a oportunidade de ver um pouquinho da verdade, ali eu despertei. Mas também eu acredito muito que é um chamado. Não é que é para todos, quando você tem acesso a esse tipo de verdade. Porque no meu caso foi assim, da noite para o dia, literalmente. Foi da noite para o dia, as pessoas me estranharam muito rápido. Mas hoje a maioria dos jovens mesmo, eles não gostam e é muito pouco. Jovem hoje de direita, quando eu falo de direita, né? E aí você fala assim, mas a militância que existe é muito grande. Também não. São alienados. São alienados, então eles não são militantes. Pois é, mas tu não acha daí que a gente acaba incidindo num risco de uma juventude com uma política, eu uso um termo muito frequentemente, que é o do comportamento líquido, que é aquele comportamento que se amolda a qualquer situação. Tu não acha que se nós não trabalharmos para um despertamento dessa juventude para as questões políticas de fato, não estou falando de envolvimento na busca de um cargo eletivo, não estou falando de entender o que está acontecendo no cenário político nacional. A gente, o jovem olhar uma chamada de um jornal, de um telejornal, ou de um jornal impresso, ou de um site, e ele ter o entendimento de que aquilo ali pode impactar ele, a vida dele, a vida da igreja que ele congrega, de uma maneira muito profunda. Tu não acha que se nós não fizermos esse despertamento para essas questões, a nossa juventude está fadada a formar uma geração extremamente submissa ao que vier? Na verdade, a gente já é essa geração. Se você pegar a nossa geração de juventude, ela é muito rasa. Ela é muito rasa.
O pastor Lucinho, ele mesmo gosta de falar muito isso, que a galera cobra ele, pô, você tem que ser um pouco mais teológico. Ele fala, não, vou pregar teologia para uma geração que não entende nada que tu tá falando, uma geração rasa. Então hoje, quando a gente fala assim de ver um telejornal, o jovem não quer saber. Você pode colocar aqui agora, sei lá, que vai acontecer algo na área política do Brasil muito grave, que o jovem ele não vai daí, ele não quer ver isso não. Ele joga a responsabilidade para outras pessoas que ele acha que deve entender. Então assim, eu tenho amigos meus que chegam assuntos políticos dele, coisas simples, sei lá, de feminismo, ele não quer discutir, ele fala, não, fala com o Maicon, diga no Instagram para falar comigo. Então assim, eles fogem muito da responsabilidade. Por quê? Isso vem desde a época de 88, 89, quando saiu aquele regime militar e aquelas questões de tomar as universidades, a área da educação. Eles forjaram a juventude para alienar literalmente. Então, hoje, o nosso trabalho que nós tínhamos que fazer era pegar essa área de educação, é o que eu vejo, e começar aos pouquinhos a fazer isso, e levar no ensinamento. O arroz com feijão por enquanto, porque infelizmente hoje, quando você entra no assunto político com a juventude, eles fogem. Eles taxam como um assunto chato, não entendem nada, uma galera que pede uma volta de um Lula, mas eles não entendem que o problema não é o Lula, mas é o que está por trás do Lula, é a ideologia, eles não entendem a ideologia. Eles acham que é o ser humano que dirige uma nação. Não é literalmente um ser humano que dirige, é a ideologia que ele defende, as pautas. Então, infelizmente, hoje os jovens eles não ligam muito para a pauta, para a ideologia. Eles acham que é um universo paralelo que eles falam, né? Acham loucura, cena de filme isso. E infelizmente, hoje, se nós fosse fazer um trabalho, tinha que começar numa base. Arroz com feijão. Porque se for tentar levar um ensinamento muito profundo, não rola muito não, eles não querem saber disso. A gente tem um grupo de estudos com alguns jovens. Eu faço parte de um movimento chamado o Movimento Acorda. Talvez você já tenha até ouvido falar. Nome, sim. O que a gente faz? A gente, quando tem alguma pauta que nós acreditamos que ela conflite com os interesses conservadores, cristão-conservadores, a gente mobiliza os nossos grupos todos, e hoje é um bom volume de gente, e a gente faz um disparo de WhatsApp nos celulares dos deputados federais ou dos senadores que vão votar sobre aquela pauta. Nós chegamos a colocar 3.000 WhatsApps no celular de um deputado e o cara pirou, assim, né? E, enfim, aí dentro de uma visão, a gente entendeu que seria interessante, através da pessoa do apóstolo Washington, seria interessante criar o Acorda da Juventude. E até quem preside, meu amigo Marcelo Conte, um abraço especial para o Marcelo, e eu tento dar algum apoio ali. E nós estamos hoje, e aí nesses dias nós estamos debatendo sobre conservadorismo. Fizemos uma live debatendo sobre conservadorismo. E tinha um número bacana de audiência e tal. E daqui a pouco, cara, entrou umas 30, 40 pessoas. Era uma live feita pelo Meet, então todo mundo acaba tendo voz dentro do Meet, né? E entraram umas 30, 40 pessoas falando assim as palavras de mais baixo calão que tu possa imaginar, chamando fulano e beltrano do nosso grupo disso, daquilo, daquele outro e tal. E aí eu fiquei pensando, cara, a gente tem tanta dificuldade de agregar jovens para ouvirem sobre uma pauta que nos representa, enquanto, na verdade, a esquerda, dentro dos seus artifícios enganadores, né, eles acabam tendo um pouco mais de facilidade para derrubar aquilo que a gente vem fazendo. Mas comecei a falar tudo isso para te dizer o seguinte: eu acho que a juventude, ela tem hoje, em nome dessa alienação que a gente comentou que existe, eu acho que existe uma necessidade de um chacoalhão, sabe? Se a gente não entender que é papel de quem ou é mais maduro, ou já teve um despertamento mais cedo, como tu tivesse, levar formação e informação, essa nova geração que tu desenhou talvez não se levante. Porque, eu tô com 44, eu não vou conseguir formar a geração que está nascendo agora, entendeu? E se nós não chacoalharmos essa geração da tua idade, dos 25, é o cara que vai estar sendo pai nos próximos 5, 6 anos, nós não vamos ter os formadores. É muito preocupante isso, quase que traumático, entendeu? Mas é necessário que haja a gente tem uma geração passiva, isso que me incomoda. Sim, na verdade hoje a nossa geração é daquela ela acredita mais naquilo que ela vê do que ela ouve. Então acho que uma das armas
poderíamos usar bastante, uma das armas que nós poderíamos usar bastante, assim, eu sempre penso, não você reconstruir algo do zero para querer chamar a atenção da juventude de hoje, mas utilizar o que eles já têm. Então, se a esquerda se aproveitou muito bem da cultura, aí nós da direita temos que usar a cultura para levar a verdade. Então, se eles usam música, usam teatro, usam alguma coisa, a gente consegue fazer a mesma coisa. Então, a Brasil Paralelo eu admiro muito porque é a questão de filme, né? Sim. Então, eles levam algo visto. De alta qualidade. Exato. Quando eu ouvia falar de Brasil Paralelo, assiste lá, quando eu comecei, eu falava, eu vi documentário, não quero saber. Quando eu vi o primeiro, eu falei, caraca, muito, a forma que eles ensinam, eu falei, é isso. É rico. Agora você imagina pegar, por exemplo, pega o Teatro das Tesouras e transforma em teatro aquilo. Você entendeu? Ou faz um filme, literalmente um filme com ator, atriz, simulando quem é o fulano e tal. Você imagina isso, que é o que a esquerda investe pesado. Ela destruiu nossa juventude com aquilo que eles veem. Porque nós estamos numa geração... Os olhos escutam, né? Que a música também. Exatamente. Não, mas aí tu vê que existe uma fome por isso. Se tu pegar, me fugiu agora o nome daquele MC que suicidou-se lá, que tinha uma música fez o Proibidão do Bolsonaro lá, sabe? Bom, mas enfim. O cara fala... uma música totalmente secular e tal, mas ele faz uma sátira à esquerda muito, muito pesada. Cara, eu não sei em Minas, mas aqui em Goiânia, assim, tu ouvia os caras parados no sinaleiro, tocando lá, fala que voltar 17 minha mão já tá tremendo, não sei o que e tal. Ele fez a paródia, na verdade, né? Exatamente. Ele pegou a música do MC João, e fez o baile de favela, e fez a paródia, tem a música. E fez a... Não, aqui, assim, a gente fez uma brincadeira, eu tava em Recife há pouco tempo, e a gente parou no sinal, meu amigo falou assim, põe, a gente ligou o som bem alto. Não, as nossas manifestações... Cheio de esquerdista não tem. Nas nossas manifestações aqui é o que mais rola, né? Mas o cara, bombou, né? Entendeu? Então, assim, existe uma demanda reprimida por qualquer forma de cultura que alimente a direita, né? A galera hoje, a direita, eu vejo até jovem, né? Eu vejo a galera, eles tentam, eu pego assim, como você falou pra galera, um cara de experiência da igreja. O conservadorismo hoje atual da direita, ele está cometendo os mesmos erros que a igreja cheia de religiosidade comete, de se separar pessoas, de excluir pessoas, de falar, essa música não, no funk não, pelo amor de Deus, tá amarrado o funk. Irmão, eles usam o quê? Funk. Cara, eu como evangelista, irmão, como que eu vou chegar no funkeiro? Já com rock no funkeiro? Não vou chegar no rock no funkeiro, não. Ou com o worship. Nunca. Então, ou seja, cara, a gente precisa de povo da direita que vai mexer com funk, cara. E aí nesse precisa caso, mexer com todos os lados. E nesse caso eu acho que não é uma postura líquida. Aí eu já acho que a gente tem que estar trabalhando como o Paulo disse que nós tínhamos que trabalhar. Me fiz de louco para converter os loucos, me fiz de sábio para converter os sábios. Isso chama-se estratégia, Tem que né? ser estratégico. Né? Agora não é se amoldar ao formato do cara, é ser atraente ao cara. Né? Exatamente. E realmente, eu acho que... Porque o que eu acho? Existe um conceito que é o do elástico, né? Então, assim, tu tem um extremo, o conceito do elástico é que tu puxa ele até aqui, até o outro extremo, e quando tu solta, tu encontra um equilíbrio, né? Eu entendo que nós tínhamos um governo extremamente uma pseudo-extrema esquerda, porque eu não vejo no PT, nem mesmo no PSOL, uma extrema esquerda mesmo, até porque eles não têm, o negócio deles é capitalista demais para se portar como extrema esquerda, são corruptores, então são capitalistas de fato, então isso não tem nada a ver com o discurso da extrema esquerda, mas... É que até para eles conseguirem dinheiro, eles fazem a maracutaia, né? Cria ONG. O cara tudo assim, jeitinho. Eu não posso usar, eu não posso ser capitalista para conseguir dinheiro, mas como a gente consegue ser errado para conseguir dinheiro? Vamos criar ONG? E aí é isso. Eu não posso, via caminhos corretos não é viável. Não posso ser capitalista. Até a música do Duran fala, né, cara? Na hora de falar invasão de casa, beleza, mas o meu endereço eu não dou pra ninguém, né? Na hora das minhas férias ir pra Miami, joia, né? Andar de iPhone 12, joia, né? Mas a distribuição de renda desde que seja tua, né? Exato. Bom, mas vamos lá. Então eu acho que daí vem o presidente Bolsonaro e ele nos leva pro outro extremo, né? Então, e tá tensionando, né? Tá tensionando. E uma hora, claro, que a gente vai conseguir achar um denominador comum. Espero eu, né?
Mas se nós não entendermos que para que esse denominador comum seja alcançado, nós temos que tensionar isso ao máximo e que esse papel é nosso, bicho, vai dar ruim, cara. Vai dar ruim. A gente tem que ir para a área das artes, a gente tem que ir para a área... Pô, uma coisa que eu vi, aí eu sempre falo assim, cara, o Bolsonaro realmente ele é culpado de muita coisa. Ele é culpado por um despertamento da igreja para as questões políticas, ele é culpado por um despertamento da juventude, pelo menos parcialmente da juventude para as questões políticas. Eu acho que aumentou. A gente não falava, não existia esses espaços que a gente tem hoje, né? E uma coisa que eu vi que surgiu muito, e aí principalmente eu acho que dentro da igreja, das representantes mulheres da igreja católica, e eu acho que infelizmente nesse ponto a igreja evangélica está aquém, não que eu distingua, eu acho que nós como cristãos somos um grupo só, mas obviamente nós temos sim diferenças denominacionais. E temos que agradecer isso ao STF, né, que fez a igreja católica evangélica ter que se unir. Outro mérito, outro famoso tiro no pé do STF, né? Os caras só dão gás, né, bicho? Se eles acham que estão de alguma maneira nos tolindo, a gente só tá ganhando gás, cara, porque cada vez mais, até aqueles que estavam alienados com as questões políticas, mas que pelo menos têm uma noção social, com tudo que o STF tem feito, estão se mobilizando, né, cara? Mas enfim, uma coisa que as mulheres católicas organizaram muito, eu acho que uma das primeiras representantes mais de renome mais nacional foi a Ana Campanholo, foram os grupos de leitura conservadores, os grupos de leitura antifeministas e tal, e assim, cara, graças a Deus, até que enfim começou um movimento de culturalização de valor, né? Porque a culturalização de desconstrução de valor já é, né, intrínseca no brasileiro, né? Mas a gente vê agora uma construção de valor, cara. Então, obrigado, esquerda. Vocês estão de parabéns. Os resultados estão aí. Uma das primeiras, não. O primeiro convidado aqui do podcast foi o Jennifer, que tu conhece da Frente Conservadora aqui de Goiânia. E o Jennifer falou uma coisa muito interessante para mim. A nossa militância ela é geracional. Ela não é feita para cá. Nós não estamos plantando... E aí que eu acho que isso que difere muito a nossa postura da postura da esquerda. A esquerda, pelo menos... Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu costumo dizer que eu respeito muito a ideologia esquerdista. O que eu não respeito são as lideranças esquerdistas do Brasil. Porque ideologicamente eu posso não concordar, mas existe uma linha de raciocínio. Não me representa, me oponho a ela, mas respeito. Existe uma opinião formada com uma estratégia. As lideranças esquerdistas do Brasil, por sua vez, se corromperam e hoje eu acho que elas não representam nem as ideologias esquerdistas. Claro que a gente sabe que existe um Foro de São Paulo, existe ali aqueles Illuminatis ali por trás e tal. E eles são egoístas. Eles estão construindo algo para si. Já nós, eu acredito que pelo menos a maioria de nós, tem buscado a construção de algo geracional. Eu abro mão dos meus anseios pessoais, dos meus desejos pessoais, das minhas ambições pessoais, em prol do que tu falou, de uma próxima geração vir colhendo frutos melhores do que eu colhi hoje. Eu quero que os meus filhos tenham uma liberdade de expressão maior que a que eu tenho hoje, eu quero que eles continuem tendo o poder de decidir sobre a sua vida, sobre as suas opções religiosas. Eu quero que os meus filhos possam continuar educando os seus filhos como eles acharem que deve, não em cima de uma doutrina apontada por uma minoria. E isso eu não estou falando só de ideologia de gênero, não estou falando só de nada, estou falando de tudo. Eu estou falando de dizer para o meu filho que meu filho, tu só vai para o céu se tu creres no Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Não deu isso, meu irmão? Tu vai para o inferno, velho. A verdade é essa, única e absoluta. Quando eu falo que a gente vive uma geração líquida, eu acho que temos vivido, infelizmente, também um evangelho líquido. E se nós não endurecermos o discurso dentro da nossa casa,
Lá fora, meu irmão, cuida da sua vida. Não tô, assim como tu disse que você teve um chamado evangelístico e tal. Eu não tenho. Eu acho que tem que cumprir o ID, né? Mas eu acho que aquela coisa assim, qual é o teu chamado? Ser evangelista? Não, velho, não é o meu chamado. Mas claro, são 5 dons, né? São 5 dons. E aí, mas eu quero ter a liberdade de poder dizer para o meu filho, se o teu dom for evangelístico, que tu possa ir para a rua, que tu possa falar que Jesus é Salvador, e que eu possa dizer para o meu filho assim, meu filho, tu não pode discriminar o homossexual, isso é antibíblico, isso também é errado, mas tu também não pode aprovar a conduta dele. Eu não posso dizer para o meu filho que está tudo bem, isso é normal. Não. Eu desprezo o pecado e amo o pecador. Eu acho que a homossexualidade não difere de outros pecados sexuais. Tenho amigos queridos, próximos, que têm essa opção. Não os discrimino, mas eu tenho muito claro com eles, são pessoas da minha amizade, da minha confiança, que sabem a minha opinião. Não concordo. Ok. E como é que eu vou permitir que um grupo que não representa uma fatia significativa da população me diga que isso é crime? É crime. Pô, pastor Jorge Linhares, velho, agora tu viu o que aconteceu? O cara, homem que tem uma história de construção dentro da igreja brasileira, não só da igreja local dele, é mineiro, né? Sim, mineiro. É isso. Não só dentro da igreja, o cara que tem... a escola Getsemane formou N representantes do cristianismo que se criaram dentro da Getsemane, né? Uma nova geração inteira que foi educada lá, que hoje está aí no mercado de trabalho, gerando emprego, gerando renda, gerando resultado, e através de uma formação limpa, uma educação verdadeira, uma educação clara. O cara diz que nasce-se homem ou nasce-se mulher, o cara vai ter que prestar contas para o Ministério Público. Que cabimento é esse, bicho? Entendeu? Não faz sentido. Entendeu? Cara, eu me indigno tanto que eu trago o cara para fazer um podcast comigo e quem fala só eu. Não, mas eu tô passando. Assim, na verdade eu aprendi, chegou um ponto na minha vida que eu aprendi que eu ia viver só tomando paulada, né? Então hoje eu não ligo pra nada. Mas estamos processando. Deixa, não problema não. Não vai dar nada a ver, não sei. Já encarou isso? Já tô encarando, na verdade, né? Com uns amigos meus fizeram uma live com um trans. Olha a loucura do negócio. É um homem, ex-policial militar, que se veste como mulher, mas é casado com mulher. Você entendeu? Ele é um trans gay. É um trans, é um homem que se vê como mulher, se sente mulher, se veste como mulher, é mulher, tem nome de mulher, não consigo dar no cartório, é chamado por mulher, mas é casado com uma mulher. E aí os amigos meus fizeram uma live com essa pessoa, né? E aí, assim, olha, falta de respeito, eu confesso até, eu fiquei chateado com eles, que a pessoa pediu, me chama de ela no pronome feminino. Eu me vejo como mulher, tu me respeita, e não respeitaram. E aí eu caí na bobeira também de fazer piada, né? Fiz a piada, não, pra mim você é macho. Quer me processar porque eu falei que é macho. Pronto. Mas na hora que morrer, pegar o crânio e olhar esse aqui, não é homem, não vai falar que é mulher. Tem lógico um trem desse. Aí essa pessoa depois foi processar, eu falei, olha, eu peço perdão se houve ofensa contigo. Eu te peço perdão pela ofensa pessoal. Mas pra mim, homem é homem, mulher é mulher, Deus quis continuar. Não, então beleza, fechou. Aí agora passou uns 2 meses isso, eu vi um vídeo, me mostraram antes de ontem. Eu quero saber se alguém tem algum print daquilo que o Marcos escreveu, que eu vou processar ele. Falou em live que nem ia processar, agora vai me processar. Mas tudo bem, eu não ligo, porque não tem lei para transfobia, assim, sabe? Não existe lei para transfobia. Na verdade, eles se baseiam na lei do racismo, né? Só que não tem validade. Eu falo, pode processar, fica à vontade, não vai dar nada, vai lá. Por falar em racismo, aí a gente entra num assunto que eu falei contigo que a gente ia tocar, que é a tua chegada ao Planalto. Ela aconteceu de uma maneira bem inusitada, né, cara? E aí foi o fato de que acusaram o presidente de ter tido contigo uma atitude racista, né? Como é que foi isso aí, bicho? Na verdade, assim, algumas pessoas acham que, não vocês, mas todo mundo acha assim, quando eu cheguei no Planalto, uma namorada, na verdade, eu era um menino que ninguém sabia de nada, né? Eu já tinha as pessoas já me conheciam um pouco já, assim,
tinha uns 12, 13 mil seguidores na época, então já tinha um pouco de conhecimento. Notoriedade. A galera, os jovens já me conheciam, né? Até porque anterior a isso já tinha uma foto com o presidente que tinha viralizado, porque eu era negro, tinha um Black Power e estava abraçado com ele. Essa foto viralizou. Então o povo já me conhecia quando chegava nos lugares para essa foto. E aí, quando deu essa questão do racismo ali, eu tinha recém chegado em Brasília, justamente porque Deus me designou para Brasília, ele falou assim, olha, lá que tu vai. E eu sabia que já tinha um plano com a juventude, queria aproximar ele com a juventude. Então eu sabia internamente que Deus ia fazer alguma coisa que ia me aproximar dele, mas não sabia que isso é uma polêmica. Né? Eu pensava assim, não, eu vou levar um projeto para ele, eu vou conseguir fazer alguma coisa que vou chegar perto dele, eu já sei disso, eu tinha essa confiança. E dias antes desse ocorrido, ele já tinha me chamado para almoçar. Então eu tava tipo assim, pô, tá se cumprindo aquilo que Deus falou que ia fazer. Então assim, aí 3 dias depois, se não me engano, teve ocorrido, porque eu fui levar um casal de amigos para conhecer, porque eu não conhecia, levei num cercadinho, tanto que eu levei ele e fiquei tipo assim, os dois falei assim, ó, vocês podem tirar foto com ele, eu digo pra vocês, não vou nem mexer muito com ele, porque a gente já conversa, já tinha um movimento com ele inicial. Só que ele me vê, já gosta de brincar, e fez a brincadeira da barata no cabelo. Mas ali é uma coisa que minha mãe fala pra mim, Michael, já que a Globo, a Folha quer fazer, que foi racista, ela tem que fazer matéria comigo, com teu pai, com teus primos, com seus amigos, com todo mundo. Porque a gente faz a mesma brincadeira com você. E o presidente, você deu a liberdade para ele fazer isso, eu dei a liberdade. Até porque eu falei, antes de começar aqui eu falei, como foi meu presidente? Antes ele me tratava como uma pessoa séria. Como ele viu que eu era um pouco brincalhão, ele soltou a primeira piada, eu devolvi. Então ele se viu na liberdade de poder brincar. Uma liberdade que tu desce, né? Dei, e ele também me dá a mesma liberdade para fazer com ele, qualquer tipo de piada. Então ali foi, eu falo assim, tantas pessoas que me xingaram, né, os negros principalmente me xingaram muito, vários teve comentário assim, então já que é intimidade, faz ele de uma sala sem câmera. Eu falei, mas alguém pediu para filmar? Então quer dizer que o racismo pode ser feito se ninguém tá vendo. Aí cabe. Eu falei, então a maldade não tá em quem falou, tá em quem gravou e postou. Esse foi o propagador do racismo, né? Então, peraí, já que você tem intimidade, eu li isso várias vezes, pessoas me xingando que isso, já que a intimidade quer defender o seu genocídio, que é assim que eles falavam, quer defender ele, então que fazem brincadeiras em lugares privados, fechados. Eu falei, mas ali era a casa dele, alguém filmou, e aí? Então quer dizer que a maldade não está nele, está em quem filmou e está em quem jogou a matéria pro ar. Simples assim. É fato. Então fez o que aconteceu. Então ali foi algo assim de amizade mesmo, que ele poderia fazer tranquilamente. Fez, eu não liguei. Tanto que assim, eu nem me toquei de pedir pra se alguém tivesse gravado e tal. Cheguei em casa, 2 horas depois que eu tava em casa, me mandaram o link do G1. Mas era você que tava lá? Eu falei, não. Já comecei a entrar em contato com a equipe dele já, eu falei, não, pelo amor de Deus. Mas enfim, graças a Deus me ajudaram. Mais uma. Me promoveu. Me promoveu. Então hoje eu aprendi, depois dessa eu aprendi a apanhar, né? Então hoje, mas por favor, eu treino com você. Eu fico tipo, deixa. Tudo bem, não. Pode xingar, pode fazer o que quiser. Tem hater aqui, me xinga o dia inteiro. Eu dou risada deles. Faz parte do processo. Faz parte do processo, eu acho. Eu dou risada pra fazer eles se sentirem idiotas. Porque eu não tô ligando. Então eles são idiotas, ficam falando sozinho. E eu não respondo hater por quê? Eu aprendi que quando você responde alguém te xingando, quando você tem um pouco de notoriedade, você faz ela feliz, porque ela pensa, poxa, ele me notou. Então não responde, ele é idiota, fica ali xingando, que eu nunca vou olhar pra cara dele. Ignorar a melhor coisa. Né? Ignora. Então deixa lá, fico rindo. Tem dia que eu paro e fico assim, olha aqui, vem cá, chama meu amigo, olha aqui, ó, não sei o que, fica rindo o tempo todo. Pra mim é legal, tô curtindo essa vibe aí. Bom, Michael, uma coisa que aconteceu essa semana eu achei assim questionável. Foi uma fala do ministro Barroso que o Wesley Rosa, inclusive, fez um vídeo que eu comentei contigo, debatendo. E eu sempre falo assim, é muito difícil, por mais que qualquer pessoa de pele branca se oponha às questões do racismo, eu nunca vou viver na pele, literalmente na pele, nunca vou ver na pele as mazelas históricas que nós carregamos até hoje do racismo. E o ministro Barroso, numa fala no mínimo equivocada, eu vou aqui respeitar a posição política dele, então não vou expressar tudo que eu acho dele, mas no mínimo numa fala equivocada, ele diz que um determinado professor estava assumindo um cargo em uma determinada faculdade e que esse professor
era um negro de primeira linha, porque vinha com uma formação superior feita na França. E aí, no vídeo do Wesley, ele, de uma maneira muito emocionada, ele faz algumas comparações de quem é a primeira linha, né? Quem é um branco de primeira linha? O que define uma pessoa de primeira linha? É a formação, é o caráter e tal. Mas falei tudo isso para te perguntar assim, bicho, existe? Tu já sofreu, tu sofre, como é que isso te afeta, te afetou? Não digo sentimentalmente ou espiritualmente, mas digo assim, já foi alvo disso? Fala de racismo. Racismo. Na verdade, racismo, cara, é uma coisa que eu falei na época, né, da polêmica ali. Racismo pra mim é quando existe uma falta de respeito, existe uma agressão. Então você quer ofender aquela pessoa. Ou você está fazendo uma brincadeira, você tem intimidade, você quer ofendê-la para machucar ela. Então, racismo para mim é quando você agride ela para machucar. Então, mesma coisa, eu tenho amigos que me chamam de macaco comum. Ô, macaquinho, toca aqui a bola. Pra mim é normal. Ô, neguinho, não é assim, neguinho. Mas, pô, aí você tá numa fila de banco, por exemplo. Aí o cara ali chega e fala assim, ô, neguinho, tem como você dar minha frente? Neguinho, por quê? É isso que eu tô falando, a intenção. É a conotação. Né? Conotação. Então, o racismo para mim está nisso. E não é uma coisa padrão. Não, falou macaco é racismo. Não é para mim. Então, uma pessoa tem que ter intimidade. Então, assim, eu já sofri, sim, no trânsito. Às vezes eu vou atravessar uma rua, passa um cara de moto gritando, mandando eu raspar minha cabeça. Outra gente pior, ele põe esse cabelo aí, e passa com a moto. O cara nunca me viu, não sabe quem eu sou e tá me zoando. Então, isso machuca, às vezes. Fala assim, qual é a lógica desse cara? Qual é o critério? Esse cara é doente. E para mim, eu tô doente para fazer isso. Mas agora, quando você já conhece pessoas, tem convivência, você pode brincar. Eu sou da época que eu chamava os gordinhos, né? Na escola de gordinho. Eu zoava outros pretos na escola. Quando era mais preto do que eu, por que eu não podia zoar? Na escola eu era neguinho do pastoreiro. Qual foi o problema? Era o Cris. Né? Todo mundo deu o Cris. Isso era comum. Chamar outro de Caruso. Para mim era comum fazer isso. Aí, mas existe uma intimidade. Agora, por exemplo, você está discutindo com uma pessoa e ela na cabeça dela, para te ofender, ela dirige essa palavra ofensiva a você. Que aí você pode denominar como racismo. Para mim, racismo é assim. Já sofri, sim, mas foi em rua, nunca sofri. Na verdade, minha mãe conta, quando eu tinha acho, uns 2, 3 anos de idade, na rua, assim, uma mulher passou e para querer ofender minha mãe, tentou me machucar. Me chamando de macaco. Mas era uma criancinha. Aí minha mãe, né, doida da cabeça, foi lá e rasgou a boca no meio. Mas, assim, isso para mim é, quando você quer ofender, quando você quer machucar, é racismo. Mas quando você fala de uma maneira de brincadeira, que é um exemplo, né? Aquela maneira lá do Big Brother, daquele jovem João. Eram amigos. E aí depois de alguns minutos que ele voltou para fazer, que eu não assistia, mas me contaram que eu tive que ver para saber falar o assunto. Aquilo ali para mim foi armado pela emissora, enfim. Mas aquilo ali para mim não é um racismo. Ah, o cabelo dele é igual aos caras lá das cavernas. Pô, legal, são amigos, eu posso fazer essa zoeira com meu amigo assim. Ele fala isso comigo. Pô, mas o teu cabelo aqui fica igual ao teu cabelo. Qual que é o problema? Sim. Não tem problema nenhum fazer isso. Então, racismo para mim é quando existe uma agressão. A pessoa quer te ofender, ela quer te machucar, então ela dirige uma palavra ofensiva com aquilo que, sei lá, que você tem. Você é minha cor, ela chama de preto. Esse preto. Isso para mim é racismo. Existe racismo da polícia? Já o povo me pergunta sobre isso. Já foi abordado pela polícia alguma vez? Nunca. Nunca, porque eu nunca me intimidei com a polícia. Eu falo, corre quem deve, né? Então, se tem um neguinho, a polícia fala, ele corre, então peraí, não é o racismo. O problema tá nele, tá devendo alguma coisa. Então, assim, já teve polícia que já veio conversar comigo. Mas foi educado. Eu fui educado, nem quis nem me revistar. Eu acho que cabe nisso, mas já sofri sim. Mas é por pessoas doentes. Bom, gente, uma coisa que eu queria falar sobre o Michael, além dessa simpatia que vocês viram aqui, o Michael, ele não é, por mais que muitos pensem, ele não está lotado em nenhum gabinete, ele não é funcionário do Planalto, nem da presidência, nem nada. O Michael é um missionário. Ele vive de missões e ele está em Goiânia atendendo um chamado de um grupo para estar palestrando para os jovens aqui de Goiânia, os jovens conservadores da Frente Conservadora do Estado de Goiás. E aí, Michael, eu queria te perguntar se a gente poderia colocar os teus contatos à disposição do pessoal e hoje uma parte do teu trabalho estar visitando as igrejas e multiplicando essas visões, essa tua visão, né? O chamado é levar a verdade, né?
Então, como a gente falou no começo da conversa, as igrejas estão muito passivas. Então, já que as igrejas estão passivas, vai o João Batista lá Quase atônitas, né? levar a bronca lá e passou a seguir depois. Então, galera, tá aqui embaixo aqui os contatos do Michael. Se você quiser levar essa figura simpaticíssima aqui para conversar com os teus jovens, entre em contato com ele, abençoa a vida dele, porque eu tenho certeza que ele vai abençoar a vida da tua igreja e da tua juventude. Michael, obrigado, cara, de coração, obrigado. Parabéns pela essa pessoa que tu é. Parabéns pela escada que tu começou a subir e que ela te leve a lugares muito altos, meu irmão, de coração. Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Quero voltar mais vezes. Com certeza. Valeu, gente. A gente se vê mais com gaguejei, mas vai sair. A gente se vê mais no próximo A Igreja, a Política e Eu. Um abraço. Tchau, tchau.